Bom, amigos, como computadores computam logaritmo e radiciação? Isso é o que eu quero estar resolvendo hoje, tá? Então vamos lá, vamos ver meu... Ó, ó. Vai ter código, hein? Vai ter bastante matemática, vai ser coisas legais. Tá. Primeiro problema que eu quero resolver não é de logaritmo e não é de radiciação. É o problema da exponenciação. Em cálculo 1, se você não estudou cálculo 1, vai lá no livro do Stuart, na parte de derivadas, que a gente vai usar bastante hoje. Tá? Então, a exponenciação, ela parece ser um problema fácil, né? Afinal, é uma cadeia de produtos. Então, se eu quero fazer 2 elevado a 7, eu multiplico 2 7 vezes. Mas isso não é sempre eficaz, né? Afinal, fazendo isso, como que você pega 2 e eleva a, sei lá, 5.5? Não tem como você fazer 5.5 iterações, né? Mas em cálculo 1 a gente estuda polinômio de Taylor, que isso vai ser bastante bacana, tá? O polinômio de Taylor, ele basicamente diz que ele aproxima as funções, né? Ele basicamente tem uma função seno, por exemplo, usando o polinômio de Taylor. Qual é o polinômio que melhor aproxima essa curva? Enfim, o polinômio de Taylor, enfim, não vou demonstrar isso, mas ele segue a seguinte lógica. Eu pego a função no ponto A, mas a derivada dessa função, a primeira derivada nessa função no ponto A, vezes x menos A, mais f, a segunda derivada no ponto A, né, vezes x menos A elevado a 2 sobre 2 fatorial. Enfim, se você fez cálculo, isso é bastante trivial, tá? Mas, enfim. Isso eu consigo escrever na forma de somatório. K igual a zero. Isso, f, a derivada késima da função no ponto A, vezes x menos A elevado a k sobre k fatorial. É isso. Onde eu quero chegar? Uma das séries de Taylor mais conhecidas é a aproximação de e elevado a x. O e elevado a x ele vai ser fundamental no que a gente vai fazer hoje. Vocês vão entender o porquê. Mas enfim, significa que a primeira, enfim, e elevado a a mais a primeira derivada, enfim, é igual, cara. É igual. A derivada é igual. Isso é fantástico. É Coca-Colastic fantástico. X a elevado. Opa. E x menos a quadrado sobre 2 fatorial. E por aí vai. Qual A você escolheria? Eu escolho A igual a zero. Porque esse aqui fica 1, esse aqui fica 1, esse aqui fica 1. E aqui, cara, cancela, tá? Então, isso é aproximadamente 1 mais x mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, x à terceira mais 3 fatorial. E por aí vai. Quanto mais termos eu somar, mais preciso fica. Mas mais custoso computacionalmente é. Tá? Vamos implementar isso? Eu já deixei uns arquivinhos prontos aqui. Ó. Vamos incluir os tdio. Int main. Return 0. Vamos calcular essa exponencial, cara. Tá, a gente primeiro vai ter uma soma, né? E vamos retornar ela. Afinal, é a soma de termos. E vamos somar
São N termos que a gente vai somar. Vamos escolher, sei lá, 10. For int i igual a 1 i menor que n e mais. Inclusive, vamos criar uma variável chamada termo. Termo, para a gente não precisar calcular fatorial toda hora, a gente vai fazer o seguinte, é x sobre i. E a soma é mais igual ao termo. É isso. Então, vamos printar isso na tela. Enfim, o número de Euler elevado a 1 é para dar o próprio número de Euler, né? Então, vamos ver se está funcionando. Faltou aqui. Deu o número de Euler. Olha que legal. Tá, a gente consegue calcular exponenciais usando métodos numéricos, inclusive de números flutuantes, números não inteiros, que se a gente fizer só o forzão multiplicando a gente não conseguiria. Legal, né? Mas o que isso tem a ver com logaritmo? Mas antes de falar do logaritmo, a gente já falou de exponenciais. Agora a gente vai falar do método de Newton para encontrar raízes de funções. O que isso tem a ver com logaritmo, né? A gente já chega lá. Então, o método de Newton, se eu tenho uma função f e eu quero encontrar as raízes dela, eu consigo usar um método iterativo, criado por Newton, que ela tem a seguinte fórmula. Enfim, cálculo 1 também, tá? Para você chegar nessa fórmula. Eu vou escrever aqui, eu já explico. F de x, t, sobre a derivada de x, t. Enfim, essa é basicamente a fórmula de Newton para encontrar a raiz de qualquer função. E ele é iterativo. O x0 ele é um valor arbitrário. Tá? Eu escolho um valor arbitrário para x0 e o próximo valor eu vou fazendo isso iterativamente e tal. Tá. Não sei se você entendeu, mas o vídeo não é sobre... É e não é, né? Sobre método de Newton. Mas enfim, procure saber mais sobre. Mas ele segue essa lógica. Eu vou fazendo isso iterativamente e o valor de x vai aproximar o valor da raiz da função. É isso. Tá. O que isso tem a ver com logaritmo, né? Vamos supor que eu quero computar o logaritmo natural de 10. Ou melhor, vamos generalizar ainda mais. De A. Você concorda que se o logaritmo natural de A for a raiz de alguma função, eu consigo achar a raiz da função usando o método de Newton? Ou seja, a gente consegue achar o valor de A? O valor de logaritmo natural de A? É isso, cara. É basicamente isso. Mas por que logaritmo natural? E sei lá, o logaritmo na base 10. Cara, por mudança de base, eu consigo calcular isso. Propriedade de logaritmo. Se eu consigo calcular o logaritmo de um número em uma base, eu consigo calcular qualquer logaritmo em qualquer base. Afinal, vamos lá. O log de... Eu acho que tá tampando, né? Então, o log de sei lá, 10 na base 3 é a mesma coisa que o log
de 10 numa base C qualquer sobre log de 10 numa base C, de 3, né? De 3 na base C. Inclusive o logaritmo natural. Então, se a gente consegue calcular em uma base, a gente consegue calcular em qualquer outra. Enfim, voltando. Se log de n log de a, log natural de a, for a raiz de uma função, eu consigo calcular usando o método de Newton para achar esse valor. Eu consigo achar esse valor usando o método de Newton. Mas que função que é essa? Que função que é essa que me dá log de n, log natural de a como raiz? Então vamos lá. Eu tenho um x, ele é igual a zero. E x é raiz. Então eu quero que x seja igual a log natural de a. Cara, usando uma manipulação algébrica aqui simples, olha. Que forte, hein? Que forte, hein? O que eu obtenho? Eu obtenho x é igual a e x menos a igual a zero. Enfim, a gente acabou de achar a função f de elevado a x... Opa, que isso, cara? Igual a x menos a. É só achar a raiz desse troço. Juro pra você. Juro pra você. Você pode até tá duvidando. Log n de a. Enfim, log n elevado a... É que eu vou ter, né? E elevado a ln de a menos a, que vai dar a menos a, que vai dar zero. Enfim, se você tem dificuldade com logaritmo, recomendo lá os Fundamentos da Matemática Elementar. Tem um livro só de logaritmo. É bastante boa essa coleção. Tá. A gente calculou logaritmo. A gente calculou logaritmos. Logaritmos. Será que eu tampei? Enfim. Se não, vocês estão vendo agora. Mas tá, bora implementar isso. Vamos largar de conversa. Largar de conversa. Mas antes. A função que eu tenho, né, é f de x igual a e de x menos a. Para o método de Newton eu vou precisar da derivada, né? Cara, qual que é a derivada de e de x? E de x. Constante. Derivada zero. É isso, cara. Então, vamos generalizar aqui. Igual a xt menos e x menos a sobre e de x. E, enfim, vamos desenvolver isso. Eu tenho x a t menos 1 mais a sobre e de x. Enfim, só multipliquei e dividi por e. Bora implementar isso, cara. Então, o float ln. Então eu quero calcular o logaritmo natural de a. Para isso, eu preciso de um x inicial. Esse x inicial, vou começar ele com 10 e vou criar um int, porque ele é iterativo. Então esse n vai ser igual a 10, ele vai fazer 10 iterações. Vamos 100 interações, vai. E um forzinho de começando em 0 e menor que n e mais. Vamos lá. X é igual a x menos 1 mais a sobre e de x. Tá certo? Tá certo. E eu retorno x. Eita. Será que vai dar certo, cara? Será? Vamos rodar, né? Enfim, o logaritmo natural de 1 é 0. Eu avisei.
Se você não quiser acreditar, tudo bem. Quanto pelo logaritmo natural, sei lá, de 10? Tá aí, cara. E olha só que legal. Se você conhece propriedades logarítmicas, você sabe que isso aqui tende a dar 10. Novamente eu avisei. Enfim, a gente já consegue calcular o logaritmo. Vamos fazer a mudança de base para a gente calcular qualquer logaritmo? Eu já tinha comentado, né? Infelizmente eu não consigo usar log, porque, na verdade, olha só, float a base b, né, e o a, que isso aqui é igual a logaritmo natural em a sobre logaritmo natural em b. Então, cara, eu quero calcular o log de 10 em 1000. O logaritmo de 1000 na base 10. Não foi tão preciso. Será que eu aumentando... Enfim, 3. Não deu exatamente 3, mas faz parte. Eu aumentei o número de iteração para ele alcançar valores mais precisos. Mas acho que para valores menores ele vai dar mais exato. Por exemplo, na base 100 é para dar 2. Na base 10 é para dar 1. Na base 10 não, o valor 10. Enfim, a gente já consegue calcular logaritmos. Chique, não é? Muito chique. Matemática, cara. Matemática. Computadores são muito legais, fala só. Enfim, o último tópico é a radiciação, que eu já te adianto, que é a mesma ideia. Enfim, eu quero calcular o x da função, só que, lá, eu quero que a elevado a raiz enésima, né, seja a raiz da função. Então, enfim, isso é a mesma coisa que isso, que eu elevo a n dos dois lados, eu tenho que x elevado a n menos a. Vamos fazer passo a passo. X elevado a n igual a a. Para raízes pares, vamos considerar só valores positivos aqui, para não entrar em números complexos e tal. Eu tenho isso, né? Então f de x a gente acabou de descobrir que é igual a x elevado a n menos a. A derivada desse camarada também bem fácil de calcular, que é nx elevado a n menos 1. Cara, Newton, método de Newton, t mais 1 é igual a... acho que agora vocês conseguem ver melhor. Xn menos a n xn menos 1. É isso. Vamos implementar? Float raiz n de um número a. Vou até copiar aqui. Deixa eu trocar um valor aqui, vamos chamar de b também. Só vai mudar o quê? A conta que a gente vai fazer, né? Que é x menos x
elevado a n, que nesse caso a gente calcula aqui mesmo, elevado a n, no caso é b, pode ser, vai, menos a sobre b vezes potência de x elevado a b menos 1. A gente tá sendo hipócrita aqui, mas tá tudo bem. Só quero mostrar que é possível. Eu tenho que dar um... raiz, sei lá, raiz quadrada de 4. Dá 2, cara. Dá 2. A potenciação aqui, ó, deu aquela roubada, mas a gente já sabe como calcular. Tá? Só fiz isso para não deixar o vídeo tão longo. Mas essa é a ideia. Bom, agora você sabe como raízes quadradas são calculadas. Deixa eu voltar para cá. Logaritmos, como logaritmos são calculados. Enfim, o vídeo foi meio despreparado e tal. Não quero fazer corte. E não quero cortar o vídeo, não quero editar o vídeo. E foi na Embromation também. Mas eu acho que eu trouxe informações interessantes que, se você, enfim, gosta da computação, assim como eu gosto, talvez você ache bastante interessante. Bastante matemática. Enfim, o vídeo é basicamente isso. Obrigado.